Boa noite, amados, a paz do Senhor. Muito bom estarmos de volta para mais uma aula do nosso discipulado. Hoje chegamos na 6ª aula e o título dessa aula é Você é um Cristão. Nós já vimos sobre a criação do homem, o surgimento do pecado, vimos também a solução e como obter através do arrependimento, fé. E hoje nós chegamos em uma aula muito interessante. Você é um cristão. E hoje nós vamos descobrir quando foi que os discípulos foram chamados de cristãos. Você é um cristão. Quando foi que isso aconteceu? Quando que eles foram chamados de cristão? Então hoje nós vamos descobrir o que eu tenho que fazer para ser um cristão. O que é um cristão? Então hoje nós vamos entender, vamos estudar, aprender juntos. Então eu quero te convidar, vem comigo. Vamos orar. Agora nós temos aí uns 40 minutos, não mais do que isso, para nós aprendermos um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Semana passada nós não tivemos aula, mas hoje estamos aqui para louvor, glória e honra do nome do Senhor. Amado Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, vem sobre nós, ensina-nos a tua palavra. Em nome de Jesus, queremos, Pai, como temos aprendido através desse discipulado, queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Aleluia! O que é um cristão, querido? O cristão é um discípulo. O cristão é um discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Então você, para ser um cristão, para declarar eu sou um cristão, você precisa, nós precisamos seguir o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Que mestre é esse, pastor? Jesus Cristo. Então o discípulo é aquele que segue o seu mestre, aprende com ele, o imita e obedece. Esse é o verdadeiro cristão. Se um homem segue a Cristo, obedece e aprende dele, então é um cristão. Então nós aceitamos a Cristo, reconhecemos Cristo como nosso único Senhor, e agora eu quero dizer para você que nós somos um cristão. É importante notar que os seguidores de Cristo eram comumente chamados de discípulos. Mais tarde é que eles foram chamados de cristãos. Lá em Atos 11, capítulo 11, verso 26, se tiver uma Bíblia aí, você pode marcar. A primeira vez que os discípulos foram reconhecidos como seguidores de Cristo, como cristãos. Atos capítulo 11, verso 26, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Está falando lá em Antioquia. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos foi lá em Antioquia, está relatado no livro de Atos capítulo 11, verso 26. Grave isto. A melhor descrição do que é um discípulo está em Lucas 14. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 14, um dos 4 evangelhos, no capítulo 14, verso 25, diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você vai continuar dando continuidade à leitura até o verso 33, depois vocês estejam lendo. Então Jesus, ele fala nessa parábola, ele diz que se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, a mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele estava dizendo? Não é querendo dizer não, dizendo aqui para nós. Não é que você tem que aborrecer pai e mãe, aborrecer a mulher, os filhos, ou sua própria vida. Ele estava dizendo o seguinte: aquele que não me colocar em primeiro plano, aquele que não abrir mão de tudo, de todas essas coisas, e deu um exemplo de coisas que nós amamos, da nossa própria vida, nós não podemos ser discípulos de Cristo. Automaticamente não somos cristãos. Então, para eu ser cristão, eu tenho que me conscientizar disto. Eu preciso abrir mão do amor do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha esposa, em prol de Cristo. Ele está dizendo que você... Ele não está dizendo que você não tem que amar a sua família. Não. Ele está dizendo que você precisa colocar em primeiro plano. Primeiro Deus, quer dizer, primeiro Jesus, depois família, igreja. Esse é o organograma. Abrir mão de todos os prazeres, de todas as vontades, carne, e seguir a Cristo. Renunciar à própria vida. Jesus está falando isto. Você precisa abrir mão, querido. Nós estamos falando, nós, a primeira pessoa do plural, nós, para sermos cristãos, discípulos de Cristo, precisamos entender isto. Não, eu quero ser cristão, eu quero ser crente, eu quero morar um dia com Cristo, mas eu não abro mão de nada. Não, você tem que abrir mão sim. Você precisa dar a prioridade a Cristo. Pô, pastor, por que você vai à igreja toda quarta, domingo? Minha prioridade é Cristo, amado. Eu vou lá para adorar, porque quanto mais eu o adoro, mais eu me pareço com Ele. Então, a nossa convivência com Cristo vai fazendo com que nos pareçamos mais com Ele. Ele quer isso de nós. Amém, querido? O cristão reconhece que Cristo está acima de qualquer relação humana. Olha aí mesmo, quando nós acabamos de ler, Lucas 14, olha o verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não, pastor, não, querido. Para sermos discípulos, precisamos abrir mão. Eu te amo, mulher. Olha, eu amo a minha esposa. 35 anos de casado, eu amo minha esposa mesmo. Mas antes dela vem Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a minha esposa falaria a mesma coisa se estivesse aqui no meu lugar. Primeiro Jesus. Se o Senhor não é mais importante para nós do que os pais, a esposa, os filhos, os irmãos, então não estamos em condição de segui-lo. Isso é pesado, né? É duro, mas é uma verdade. Ora, se nós ainda não nos conscientizamos disso, essa aula é para isso, é para nós pararmos e pensarmos sobre isto. Eu preciso abrir mão, querido, de tudo isto. Eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar.
O cristão reconhece que Cristo está acima dos seus próprios interesses e projetos. Olha o verso 27. Qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz aqui, não é sair por aí, pagando penitência, carregando cruz, não é nada disso. Respeito todas as pessoas que fazem isso, mas isso aí não... Cristo já carregou a cruz por mim, já morreu na cruz por mim, eu não preciso carregar cruz nenhuma mais. Quando ele falou aqui, no verso 27... que qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, porque a cruz era um instrumento de sofrimento. Levar a cruz significa aceitar a morte voluntariamente. A morte do orgulho, da vontade própria. O verdadeiro discípulo, querido, ele rende-se incondicionalmente e faz o Senhor a sua vida. Então nós crentes precisamos, nós cristãos, tá? Precisamos fazer o Senhor a nossa vida. Paulo falou assim: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele fez o Senhor a vida dele. O cristão reconhece que Cristo está acima de qualquer bem material. Eu tenho direito, é direito nosso sermos prósperos, abençoados, mas precisamos entender que os bens materiais não estão acima de Deus, acima do nosso Jesus. Olha o verso 33. Aí mesmo em Lucas 14. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem gente que não quer renunciar a nada. O eu, o orgulho, o achômetro, eu acho isso, eu aprendi isso lá na outra igreja, eu fui criado dessa forma, eu não abro mão, não adianta, pastor, não adianta pregar para mim, não adianta falar, mas eu sou cristão. Não é! Para você ser cristão, você precisa se conscientizar disso e renunciar a tudo isso. Tudo que os seus pais, seus avós lá te ensinaram dentro da outra religião. Não, abra mão de tudo isso. O cristão, ele está disposto a sofrer por Cristo, longe de ficar livre de problemas. Quem aceita Cristo como Senhor e Salvador terá que enfrentar alguns conflitos e lutas no empenho do viver como um cristão. Querido, ora, ser um cristão verdadeiro não é fácil não, vai ter luta. É porque esse mundo é dominado pelas forças malignas. Desejar persuadir o cristão a abandonar o caminho de Deus. Todos os dias nós somos tentados a abandonar o caminho, largar a cruz. É ou não é? Talvez você esteja assistindo essa aula dizendo: quantas vezes eu fui tentado a desistir. Mas eu quero nesse dia, nessa noite, dizer para você: você não vai desistir em nome de Jesus. Olha a advertência de Jesus. Jesus advertiu os seus seguidores a respeito deste conflito que haveriam de experimentar. Veja o que ele disse, lá em João 16, 33, ele falou assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas olha, não desista, tenha bom ânimo, porque eu venci. Deste modo, Jesus deixou todos os seus discípulos cientes de que não estão isentos de problemas e sofrimento. E existe a oposição também do mundo. Mundo significa... O que significa o mundo, pastor? Mundo significa o conjunto das forças morais e espirituais que se opõem a Cristo e ao Evangelho, e que o cristão tem que enfrentar. Esta oposição pode assumir várias formas. Privações financeiras, o cristão está dentro desse contexto. Zombaria de amigos, hostilidades. Há uma razão para o ódio do mundo aos cristãos? Qual é? João 17, 14. Eu quero te mostrar aí. Por quê?
que o mundo vai nos hostilizar. 17:14. Deles a tua palavra, o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui por um tempo. E Paulo entendeu isto quando ele falou: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu não sou daqui. A oposição também de Satanás. Existe oposição aos cristãos. Satanás, sendo inimigo de Cristo, é também inimigo de todos os seus seguidores. Quando o homem recebe Cristo como Senhor e Salvador, ele declara guerra contra ele, passa a ser perseguido ferozmente. O inimigo começa a perseguir. Eu já ouvi pessoas falando assim: mas depois que eu aceitei a Cristo, as coisas pioraram. Claro, você não é mais do outro lado, agora você é amigo. João 15, verso 15, não vos chamo servo, mas chamo de amigo. Você agora é amigo, amiga de Cristo. Aí agora você vai ser perseguido, parece que as coisas pioraram. Mas você não vai desistir. Nós não vamos desistir, nós temos certeza que alcançaremos um dia a nossa vida eterna. O próprio Jesus não escapou das tentações satânicas, tá? Em Lucas capítulo 4, o diabo, ele é levado até o deserto, o diabo ele começa a tentá-lo. E ele vem logo na necessidade, né? Ele estava com fome, 40 dias, 40 noites, com fome, ele transforma esses pães. Tudo que o diabo falou foi verdade. Pastor, João 8,44 diz que tudo que ele fala é mentira. O senhor está falando que é verdade? Sim, verdade no conceito dele, mas é mentira. O diabo usa sofisma para tentar nos enganar. Parece verdade, mas é mentira. Jesus tinha poder de transformar a pedra lá. Vamos ver Lucas 4 aqui para a gente falar exatamente o que está aqui. Lucas capítulo 4. A partir Lucas 4, vamos mais um pouquinho. É a tentação de Jesus. Verso 2. Em 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então ele estava com fome. E terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és do Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus era filho de Deus e podia transformar-se a pedra em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todo o gênero do mundo, e disse: diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Adorarás o Senhor seu Deus, e só a ele servirás. Nós estamos adorando quem? Só o Senhor? Estamos servindo só o Senhor? Como Jesus falou aqui. E ele, deu linha na pipa. Uma outra coisa, a oposição do eu. O eu não é fácil, não. O cristão vive também um conflito íntimo, uma luta entre a vontade e a natureza pecaminosa e a vontade da natureza espiritual, adquirida em Cristo. Paulo mesmo enfrentou esta luta. Está em Romanos 7, 18 e 23. Ele vai falando sobre isso. Romanos 7, a partir do 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque nós temos que alimentar o espírito, senão nós estamos perdidos. Aí, verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que lá dentro nós até queremos, mas a nossa carne tende ao pecado. Nós temos que gritar, mortificá-la, senão a gente perde. Não encara não, porque perde, irmão. Tá? Não, perde. O cristão é comparado também ao soldado. Agora mesmo nós estamos num período aí de guerra, né, lá no... Daqui a pouco nós vamos até, onde temos dessa aula, orar. Vamos fazer uma oração por Israel. E também pelos palestinos. Porque que haja paz naquela região. Tá? Que haja paz. Que haja paz naquela região. Que Deus tenha misericórdia. Que haja paz entre os muros de Jerusalém. Salmo 122, verso 6. Devemos orar por Jerusalém. Abençoar Jerusalém. Abençoar Israel. Então, o cristão é comparado ao soldado. Você viu que aqui no Brasil, esta semana, finalzinho da semana, mais de 100 jovens moravam aqui no Brasil, mas com cidadania israelense, foram convocados para a guerra. Eles tiveram que ir. Embarcaram aqui, muitos estão fugindo de Israel, eles foram para Israel. Foram para a guerra, saíram daqui do Brasil. Soldado é isto. Nós fomos convocados para a guerra, meu irmão. Nós fomos convocados, nós estamos numa guerra. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos soldados de Cristo. E a palavra diz que um soldado, está em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Então, Jesus Cristo nos alistou para a guerra. E se nós estamos na guerra, se nós somos soldados de Cristo, nós não podemos ficar envolvidos com coisas lá fora não, querido. Precisamos estar muito atentos a isto. Atentos mesmo. Nós estamos na guerra, nós vamos ficar atentos, ouvindo a ordem do mestre, do nosso comandante. Tem até o hino que diz: o nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. Nós somos soldados desse exército. Você é um soldado, minha irmã. Você é um soldado, meu irmão. Você vai desistir? Vai desertar? Não. A vida militar exige do soldado obediência irrestrita e prontidão para lutar. Assim é com o cristão. Ele deve obediência incondicional ao seu Senhor. Deve obedecer sem questionar. Deve estar sempre preparado para entrar em combate. Você está preparado para entrar em combate? Pega a tua arma, está aqui, ó. Oh, glória! Pega a tua arma. Aqui está a tua arma. Estude. É como se alguém me desse uma arma na minha mão, uma metralhadora. E eu olhasse assim, o que eu faço com isso?
Onde eu coloco os projéteis? Como é que é? É só apertar o dedo? Como é que eu faço? Eu preciso conhecer a minha arma. Por isso nós estamos aqui nesse discipulado. Para conhecer. Estamos às quinta-feiras, no resumo da nossa Bíblia. Quinta-feira agora nós teremos aula. Vamos estudar sobre o livro do profeta Naum. Então precisamos estarmos ligados, aprendendo a palavra, conhecendo a nossa arma, a arma que temos em mão. Só assim venceremos o inimigo. Se nós não tivermos uma intimidade com a nossa arma, perderemos a guerra, irmãos. Mas Deus está trazendo para nós entendimento. Deus está fazendo, nos dando oportunidade para conhecermos a nossa arma. E o soldado, ele conhece a arma dele, sempre preparado para entrar em combate. Vamos hoje. Vem, irmão. Não estou preparado, pastor. Não estou. Você tem que estar preparado, irmão. Traz uma palavra aqui, irmão. Vem cá ler uma palavra. Qual é o tema, pastor? Dízimos e ofertas. Vem cá. Não, como é que eu vou falar de dízimos e ofertas se eu não sou dizimista nem ofertante? Vem cá, qual o tema? Libertação. Santidade. Não posso. Minha vida. Irmão, temos que estar preparados. Precisamos nos ligar nisto. Devo obedecer sem questionar, devo estar sempre preparado para entrar em combate, devo conhecer muito bem as armas, estar pronto para manejar. Por quê? Porque o cristão está envolvido numa luta espiritual, amado. Vamos ver Efésios, capítulo 6. Lá no Novo Testamento, Gálatas, Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Tem uma hoste, tem umas hostes espirituais da maldade. Devemos lutar contra elas. Verso 13 diz que a armadura, diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de quem? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existe dia mau, querido. Se ele ainda não chegou, vai chegar. Olha agora lá do outro lado. Dia mau chegando, guerra, seca no nosso país. É muita água de um lado, casas submersas, do outro uma seca. As pessoas estão lá com sede. Nós estamos no momento de nós nos aproximarmos, nos rendermos mais a Cristo. Olha as armas que nós temos. Verso 14. Estais, pois, firmes. Estou lendo Efésios 6. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. João 14, verso 6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. E vestido a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Temos que estar ligados com isto. O evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é o que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. Você tem fé, amado? Você crê em Jesus Cristo?
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você não crê, se você não estiver ligado, o maligno vai vencer. Não, pastor, a Bíblia diz que eu sou muito mais do que vencedor. Querido, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor se você colocar isso aqui em prática. Se você não colocar, você não é. Tomai também o capacete da salvação. O capacete aqui, ó. Cuidar da nossa mente. Pensar naquilo que nós estamos pensando. Para um pouquinho agora. Pense naquilo que você está pensando. O que você tem pensado? Fala para mim o que você tem pensado sobre a sua família, sobre o seu esposo, sua esposa, seus filhos. O que você tem pensado sobre a tua igreja, sobre o seu pastor, sobre o seu ministério. O que você tem pensado? Pare para pensar sobre o que você está pensando. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, amado. Se nós não vigiarmos, não precisa nem orar. Vai orar e orar sem vigiar. O cristão é um atleta. O discípulo de Cristo é também comparado a um atleta. Eu fico olhando um atleta. Aquelas meninas lá daquela ginástica, não, sai rodando no ar assim e tal. Fazendo aquelas... Olha, eles treinam muito. Se dedicam. E nós, que somos comparados a um atleta, temos nos dedicado? Sim ou não? Você tem se dedicado? Sim ou não? Eu tenho me dedicado? Sim ou não? Ah, pastor, tem muita coisa para fazer. Irmão, faça uma metodologia do seu tempo. Mas você precisa tirar um tempo. Você tem tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Tempo para ver televisão, ver um jogo de 90 minutos, mais os 15 de intervalo, mais a prorrogação, mais o acréscimo. Nós temos tempo para muita coisa. Mas precisamos, como atleta de Cristo, tirar um tempo para nós dedicarmos ao conhecimento da palavra, ao estudo, como estamos aqui hoje. Eu quero ver depois quantas pessoas visualizarão, assistirão essa aula. Se não puder assistir ao vivo, no caso, às terça-feira, terá a oportunidade de assistir na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Fica gravado. 2 Timóteo 2,5 diz assim, ó: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Esse é um atleta. O cara, para chegar no topo, ele tem que treinar. Eu, às vezes, quando eu saio aqui, tá garoando, frio, tem um correndo. Por que ele está correndo? É atleta. E quer chegar no topo. Só vai chegar lá quem busca. Eu gostaria muito de pregar a palavra, pastor, subir lá no púlpito. Estude. Se dedique. Não é para chegar lá e... Igual um vídeo, poucos dias que eu vi de criticando ninguém não. O pastor lá, vão abrir João, aí ele roda para lá, a Bíblia vai para cá e não consegue encontrar. É uma palavra muito conhecida, mas a palavra renova a cada dia. João. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era o Salmo 23. Não sei o que aconteceu. Deu um apagão nele. Mas será que é só isso mesmo? Ou é só lá na igreja que pega a Bíblia? Não para estudar. E é grátis. Estudar com o pastor Edi é grátis. Essa aula aqui não é cobrado igual aulas por aí. Isso é caro, um curso. Nós estamos aqui
entregando para você aquilo que Deus me deu gratuitamente, na sua casa, no aconchego do seu lar. Nessa figura de atleta se destaca a dedicação, a disciplina do cristão. O atleta disciplina sua vida com tantas horas de treinamento e dedica todas as suas energias à conquista de um prêmio. A vida cristã é semelhante à carreira de um atleta. O cristão está envolvido numa corrida que exige dedicação e disciplina. Todas as coisas devem ser deixadas de lado para olhar apenas o alvo final, que é Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele fez isso por nós. Suportou a cruz em nosso lugar. E o que eu preciso fazer, pastor? Negar a mim mesmo. Seguir a Cristo. Queridos, Jesus está voltando. Ele está voltando. E se ele voltar hoje, como eu estou, como você está, vamos morar com Cristo, né? Vamos orar, fazer uma oração. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Reconheça-o como o único Senhor e Salvador. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Mediador é o elo, é o que nos liga a Cristo, mais ninguém. Ah, pastor, eu sou devoto disso, devoto daquilo. Nada disso vai te ligar a Deus. Pega a tua Bíblia aí, qualquer Bíblia que você tiver, qualquer uma. Edição Paulina, qualquer Bíblia. Abra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, e leia. Está escrito exatamente isto. Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Eu tinha uma Bíblia dessa aqui uma hora, numa próxima aula. Deixa eu pegar rápido, que eu quero ler nessa Bíblia esse texto. Um minutinho só. Encontrei, tá aqui, ó. Com essa Bíblia, né? Edições São Paulina. Eu vou ler aqui rápido, aqui. Primeira epístola de Paulo na Bíblia, Edições Paulina. Capítulo 2, verso 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Ah, tá aqui, ó. Essa Bíblia aqui que você, da Edições Paulina, tá? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Vamos lá. Diz assim, ó. Se você pegar a sua aí na sua casa, você vai ver que é igualzinho que eu estou lendo aqui, ó. Porque eu tenho várias Bíblias. Eu tenho Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho várias Bíblias. E essa aqui, Bíblia de Ruth, TJ, tem várias Bíblias. Essa aqui é de São Paulina. 1 Timóteo 2, verso 5 diz assim, nessa Bíblia. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou ler o 6 também. Que se entregou para resgatar a todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos por Deus. Eu vou ler o 7. E para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Paulo falando,
a Timóteo: digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. 8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos limpas, sem ira e sem discussões. Acabei de ler nessa Bíblia aqui, Edições Paulina. Há um só Deus, um só mediador. Quem é? Jesus Cristo. Então, tudo que te ensinaram, fora disso, você tem que deletar, porque não é verdade. Tudo que te ensinaram, fora do que está escrito aqui, que eu acabei de ler, deleta na sua vida. E coloque Jesus Cristo como único mediador entre você e Deus. Mas ninguém, pastor, ninguém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, como eu falei antes, eu quero apresentar Israel, junto com todos os meus amados que estão comigo. Que haja paz, ó Pai, nos termos de Israel, entre os muros de Israel, como diz a tua palavra. Que nós devemos orar por Israel. Ó Pai, tome ali o povo de Israel, toma ali o povo da Palestina, todas as regiões vizinhas. Cuide deles. Aquelas pessoas que estão machucadas, estão ali, Senhor Deus, nas mãos daqueles terroristas. Tem de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu estou orando por Israel, nós já vamos terminar, mas olha só a coisa aqui também, Salmo 122. Olha só. Salmo 122, verso 6 aqui nessa Bíblia. Desejem a paz para Jerusalém. Vivam seguro os que amam você. Haja paz dentro de seus muros e segurança em seus palácios. Pois, meus irmãos e amigos, eu digo, a paz esteja com você. Pela casa de Javé, nosso Deus, desejo todos o bem a você. Desejo a paz para Israel. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e continue nos guardando, nos protegendo sob as suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Quinta-feira agora, nós estaremos juntos, dando continuidade ao resumo da nossa Bíblia. Agora nós estaremos dando o livro de Naum. Semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, mais um discipulado, mais uma aula para nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Está encerrada essa aula. Tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.